Bem, pessoal, vamos abordar um pouquinho sobre a hipertensão arterial, que é a tão conhecida pressão alta. Ela é uma doença de controle. O que significa isso, doença de controle? São doenças que a gente mantém o controle pelas mudanças de hábito, por melhora da alimentação, pelo controle com medicamentos e assim vai. No caso da hipertensão, da pressão alta, o sangue, quando ele está passando pelas veias, pelas artérias, ele sofre uma resistência dessas artérias, o lúmen dela, sabe o buraquinho por onde ela passa? Pode diminuir em alguns lugares do corpo, fazendo com que sofra um jato mais elevado, mais forte, do outro lado da parede desse vaso sanguíneo. E isso faz com que a pressão aumente. Essa é uma forma bem simples da gente explicar. Isso pode acontecer em qualquer região do nosso corpo, que seria a parte sistêmica, e pode acontecer na parte do coração, que é a parte que seria aquela, a gente não vê lá a pressão 14/9, que seria o máximo, teto, né, dessa pressão. O 14, ele está representando tipo todo o nosso corpo, o sistema como um todo. E o 9, ele seria o microsistema, que seria a região cardíaca. Com o tempo, quando a pressão ela permanece muito elevada, ela pode causar danos no cérebro, cerebral, que pode acontecer um AVC, por exemplo, no coração, no microsistema do coração, que pode acontecer um infarto, por exemplo, no rim, quando começa a acontecer a falência renal aos poucos, o rim ele vai diminuindo as suas funções, nos olhos com as perdas visuais, tá? Os sintomas. A pressão alta ela pode vir de forma silenciosa, a pessoa não sente nada, como ela pode vir também com sintomas, que pode ser dor de cabeça, tontura, a pessoa pode sentir dificuldade em urinar, ela pode ter problemas auditivos, ela pode ter até falta de ar também, seria um dos sintomas. Enquanto cuidadores, o que nós podemos fazer para atuar em um paciente que tenha pressão alta? Quais são os nossos cuidados? A gente precisa manter as medicações de controle, independente se está alta, se está normal a pressão, eu vou manter as medicações conforme a prescrição médica. Estando normal, ótimo, maravilhoso, está controlado. Ficando alterada essa pressão, eu tenho que comunicar à família, sinalizar para os profissionais de saúde e não tomar decisões sozinha de mudanças de medicamento, tá bom? Eu preciso atuar fazendo os controles diários dessa pressão. Então, junto com os profissionais de saúde. Como que deve ser feito? Cada caso é um caso. Tem caso que os médicos pedem, eu quero controle manhã, tarde, noite, e tem casos que pedem manhã, noite. Aí você vai fazer o controle. Ana, o que é a pressão alta para cada pessoa? A equipe de saúde pode falar que não quer que passe, por exemplo, de 13/8. É a pressão. Então a gente já vai sinalizar se estiver ficando diferente disso. Geralmente é 14/9 o teto, o máximo, tá? Lembrando que o 14 representa a parte sistêmica e o 9 a microcirculação cardíaca. Eu preciso melhorar o estilo de vida dessa pessoa. Então, se a pessoa é fumante, tem que incentivar a fumar menos, diminuir os padrões de fumo. Se a pessoa é alcoólatra, se a pessoa bebe, essas coisas a gente tem que ir tentando diminuir essas questões também, porque isso tudo causa danos, prejudica ainda mais a pressão. Eu preciso incentivar a família e a pessoa a diminuir a quantidade de sal que coloca nos alimentos,
consumir menos alimentos industrializados, incentivar que a pessoa faça mais alimentação saudável possível, que a pessoa melhore a hidratação dela, também é muito importante, desde que ela não tenha alguma restrição hídrica, né, dentro da patologia dela, aí a gente tem que seguir aquilo que os profissionais de saúde indicam. Eu preciso melhorar o padrão de sono dessa pessoa, a pessoa precisa dormir bem, então incentivar isso, fazer com que aquele momento do sono ela aconteça da melhor forma possível, diminuir os níveis de estresse, então nervoso, brigas, essas coisas, isso tudo causa danos para a pressão. Então esses são os cuidados para a hipertensão arterial. Mas, por outro lado, a gente pode encontrar um caso também que está relacionado à pressão, que é a hipotensão. O que é a hipotensão? É quando a pressão cai. E é muito comum também nos idosos. De repente, quando o idoso ele muda de decúbito de uma forma rápida, você entendeu? Isso pode causar uma hipotensão repentina nele e ele sentir tontura, fraqueza, vista escurecida. Isso pode acontecer. Quando o idoso fica muito tempo assim, sem se hidratar, sem se alimentar, também isso pode acontecer. Ao contrário da pressão alta, que tem uma diminuição da força, que tem da pressão alta, desculpa, que tem um aumento da força do sangue nas veias, a hipotensão tem um relaxamento dos vasos, fazendo com que não corra uma força adequada para o fluxo de sangue dentro dessa veia. O que eu, quanto cuidador, preciso fazer? Prestar atenção sobre os sintomas, então os sintomas vão ser parecidos com a pressão alta, mas aí eu preciso aferir, ver o que está acontecendo e comunicar à família e tomar as medidas ali para diminuir os riscos de queda, né? Sempre que for mudar esse idoso de posição, dar um tempo entre uma posição e outra, né? Incentivar ele também quando faz isso, de forma voluntária, de forma autônoma, que ele nunca levante e saia correndo, mas que ele levante, sente, fique um tempinho ali sentado, depois levante, acomode o corpo para depois começar a andar, para diminuir os riscos de queda, ficar atento à quantidade de água que o idoso está tomando, proteger ele se ele estiver vindo com um quadro de pressão baixa, proteger, diminuir os riscos de mesinhas na casa, de tapetinhos, essas coisas. Isso aí, aliás, a gente tem que evitar ter em casa onde tem idosos ou pessoas debilitadas, para a gente diminuir o risco de queda, manter a calma e ficar atento a sinais mais graves assim de hipotensão, para a gente comunicar, anotar sempre, comunicar e buscar atendimento médico quando necessário.